Oi, meu nome é Catarina e esse é o quarto vídeo do projeto Lendo pelo BR. Se você não sabe do que eu estou falando, eu criei esse projeto com o objetivo de ler um livro referente a cada estado do Brasil. Eu já li Oração para Desaparecer, Dois Irmãos, Canção para Ninar Menino Grande, e esse vídeo é sobre o livro Todo Mundo Tem Mãe Catarina, da autora Carla Gerson, referente ao estado do Espírito Santo. Antes de eu começar a falar sobre o livro, eu vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos à sinopse. A história de Todo Mundo Tem Mãe Catarina começa de uma maneira muito impactante, porque aos 5 anos de idade ela está em sala de aula e a professora propõe uma atividade, que as crianças desenhem suas mães. Porém, Catarina nunca conheceu a sua mãe e foi criada pela avó. Questionando a professora vira para ela e diz: "Mas todo mundo tem mãe, Catarina." E a partir dessa frase surge uma epifania na cabeça da menina e ela resolve ir atrás dessas informações. Afinal de contas, quem foi a sua mãe? O que é que realmente aconteceu com ela? Porque tudo o que Catarina sabe é que a mãe faleceu logo após o seu nascimento. E partindo em busca dessas respostas, Catarina questiona a avó, faz perguntas aos moradores mais antigos do condomínio e conta com o apoio de Gustavo, o seu amigo, e que mais na frente se tornará namorado. E os dois vão buscando informações e acabam descobrindo quem é o pai de Catarina e que ele não queria ser encontrado. Só que a maior reviravolta da história é que a mãe dela ainda está viva. Então, por que a avó mentiu durante tanto tempo? Porque essa mãe nunca entrou em contato e nunca quis saber da filha. Então, essa história aqui é sobre identidade, maternidade e laços familiares, mas é também sobre o direito de saber as suas origens, né? E Catarina, ela é muito ingênua, mas ao mesmo tempo ela tem muita vontade de saber sobre o lugar de onde veio, né? Essa história aqui é um drama familiar e a Catarina é a própria narradora da história. Então, eu já vou adiantar que eu gosto muito disso, assim, quando crianças são os narradores da história, né? Porque realmente o leitor vai descobrindo essa história com uma inocência muito grande, com uma vontade genuína, sabe, de conhecer, de saber mais sobre. E alguns pontos de reflexão são os seguintes. O primeiro é o direito de conhecer a sua história, porque a Catarina começa a investigar as suas origens, as suas raízes. É como se fosse assim, ela está colando pedaços do que sempre lhe foi negado. E é um processo muito doloroso para ela, porque ela quer saber mais e, ao mesmo tempo, quando ela descobre algumas coisas, ela se frustra com o que ela descobriu. Mas, ao mesmo tempo, é libertador porque agora ela já tem a resposta. Um outro ponto muito importante desse livro é que existem as camadas da maternidade. Então, nós temos uma mãe que some, temos a avó que protege, e protege tanto que sufoca. Então, o livro, ele mostra uma maternidade que é imperfeita, né? Que é cheia de falhas, de decisões que são tomadas ali no improviso mesmo e de muitos silêncios, né? Que vão pesando ao longo do tempo. A história começa com Catarina aos 5 anos e vai acompanhando essa menina até os 15. Então, a narrativa também vai mostrar a descoberta da sexualidade dela. E essas cenas da descoberta da sexualidade dela com uma outra personagem, assim, eu achei um pouco esquisito e talvez incomode algumas pessoas, porque é uma descoberta muito sem preparo, sabe? De uma maneira muito súbita. Então, não sei, talvez dê um sentimento meio esquisito em quem tá lendo. Mas, ok, tá na história, né? Além dessa questão da descoberta da sexualidade com essa outra personagem que surge no decorrer da história, nós vemos também um primeiro amor, né? Que vai nascendo da amizade com o Gustavo e as perdas que vão deixando algumas cicatrizes no decorrer do caminho, né? Porque cada personagem aqui lida com a dor do seu jeito e isso nos convida a refletir sobre o que é que você faria com a verdade se essa verdade te doesse mais do que a mentira, né? Então,
Depois de terminar a leitura desse livro, eu fiquei pensando em tantas meninas que, assim como a protagonista, são criadas por outras mulheres da família, né? As avós, as tias, tudo porque as mães foram mães adolescentes, né? E que mesmo recebendo todo o carinho e todo o cuidado que a avó tinha por ela, ela mesmo assim sentia falta de um vínculo materno, sabe? E essa lacuna de afeto mesmo, esse vazio, não tinha nome. Então, o tempo todo, ela dizia que sentia falta de alguma coisa, mas não sabia dizer do quê, né? Então, essa história mostrou para mim o quanto é urgente falarmos sobre educação sexual, sim, e sobre maternidade precoce, né? Sobre responsabilidade afetiva e principalmente sobre a urgência de diálogos abertos entre as famílias, porque é necessário romper, sabe, com os silêncios e com os tabus. Conversar com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, dentro de casa e também na escola, é essencial. Principalmente sobre esses assuntos que parecem ser muito secretos e muito sagrados, sabe? É um direito das pessoas conhecerem as suas origens. A Catarina, quando ela vai crescendo, né, quando ela chega ali aos 10, 11 anos, ela entra ali na fase da pré-adolescência para a adolescência, e esse é um período de muita vulnerabilidade, né, de muita insegurança, de muita sensação de não pertencimento, solidão e medo de rejeição. E aí, no caso dela, isso levou, né, algumas decisões precipitadas. Mas por quê? Porque ela não tinha o suporte emocional e informativo necessários, né? Pelo menos os adultos que estavam ao redor dela não fizeram esse papel. Então, é muito importante aqui nesse livro, pelo menos para mim, o mais interessante nesse livro foi entender como a família é movida a silêncios, sabe? A Catarina não sabia nada sobre a história nem dela própria, nem da mãe e nem da avó, né? A avó, já no finalzinho do livro, é que conta um pouco, né, sobre como foi a sua vida enquanto estava casada e como era a filha e tudo mais. Então, assim, o tanto de coisa que a Catarina não sabe sobre a própria vida, sabe? Então, para mim, esse é um livro que, apesar de muito curto, ele deve ter o quê? Umas 130, 140 páginas. Ele revela algo fundamental, né, na nossa sociedade, que é o quanto as nossas famílias simplesmente escondem aqueles assuntos que são indigestos, que são difíceis, que são muitas vezes motivo de vergonha. No caso aqui da Catarina, né, um spoiler, é que a mãe dela está viva, sim, e a mãe dela engravidou quando era adolescente e não quis casar, né, com o pai da Catarina. Então ela resolveu deixar a Catarina com a mãe e foi tentar a vida fora do país, mas sempre com o plano de um dia vir buscá-las, né, buscar tanto a Catarina quanto a mãe, para viverem, né, com ela e dar uma vida melhor, né, financeiramente falando. O que eu mais gostei nesse livro foi que a Catarina soa muito verdadeira, sabe? Ela não é uma protagonista que é guiada pela trama. Ela é uma menina que tem muitas camadas, que tem muita curiosidade, muita insegurança, muitos desejos e pequenas manias que a tornam humana. Então, por exemplo, ela fica confusa, ela sente raiva, sente culpa, ela chora, ela sonha, ela ri. E são esses detalhes que me fizeram acreditar que ela é uma personagem possível. Por exemplo, na história diz que ela gostava de assistir o Clone com a avó e que ela se sentia confortável com o cheiro do hidratante Monange, né? Então, saber dessas preferências, né, que parecem ser tão pequenas, tão bobas, me fez ver que eu também faço, às vezes, essas associações, né, com a novela, relacionando com o momento da minha vida, e aquele produto que alguém usava e eu acabo associando, né? Saber que ela lembra das preferências da avó, de só tomar café passado na hora, de nada de café requentado ou fraco. Isso só reforça que é uma personagem que
é muito fácil de você encontrar na vida real, sabe? Ela não é aquela personagem caricata de maneira nenhuma. Justamente, ela é alguém que eu conseguiria conhecer no mundo real, sabe? Então, essas pequenas sutilezas me fizeram criar uma conexão forte com essa personagem, né? Então, ela poderia de fato ser alguém que eu conheço, uma colega da escola ou uma vizinha, sabe? Ou até um pedaço de mim mesma, né? E é nessa identificação que morou a força da narrativa. Porque se você parar para pensar, esse enredo de uma mãe adolescente que não criou o filho e aí o filho foi criado pela avó, é algo que faz muito parte da cultura brasileira. Eu tenho certeza que você que está me assistindo conhece alguém que viveu essa realidade, né? Ou se brincar, foi até você que viveu essa realidade. Então, a protagonista aqui, ela é central na história, né? Porque ela não é só protagonista, ela também é narradora. E me envolveu completamente. Eu queria saber quem era essa menina, sabe? Eu queria que ela tivesse as respostas que ela buscava, mesmo que as respostas não fossem exatamente o que ela estava esperando, como não foram mesmo, né? Mas eu fiquei muito feliz por ela ter conseguido ir atrás disso, sabe? Pelo menos para botar uma pedra nesse assunto, sabe? Que ela tem as respostas que ela procurava, né? Todo Mundo Tem Mãe Catarina é um drama familiar sobre o que a gente perde, ganha, descobre e finalmente, né? O que a gente faz com tudo isso, né? O que é que a gente escolhe fazer com todas essas informações. Se você já leu, me conta aqui o que mais te tocou. E se você não leu ainda, prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que essa história vai mexer com você. Como é de costume nesse projeto, eu já anuncio o livro do próximo mês, que será Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu não sei muito sobre esse livro, eu só sei que os coveiros fizeram greve e aí os defuntos meio que, enfim, se vingaram das pessoas que fizeram algum mal a eles. É tudo que eu sei sobre esse livro, eu vou descobrir também. Eu tenho essa edição aqui de bolso, da Companhia das Letras, e eu estou bem empolgada para ler, porque já faz tempo que esse livro aqui está na minha lista, e eu espero que vocês leiam também junto comigo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!